Eu sou a Ana e no vídeo de hoje vamos falar sobre biologia sintética. A biologia sintética não teve um marco de surgimento. No entanto, considera-se que suas primeiras aplicações ocorreram no fim do século XX. Por ser uma área multidisciplinar, une áreas como engenharia, biologia, química, biotecnologia, informática e nanotecnologia, e constantemente está em expansão. A biologia sintética tem como objetivo principal redesenhar ou reprogramar um certo organismo de interesse a fim de adquirir novas potenciais funções. Dessa forma, a biologia sintética modifica o sistema natural dos organismos, a fim de redirecionar uma certa função, produzindo de certa forma um organismo artificial ou até a produção completa de novos organismos vivos. Assim, esse organismo reconstruído pode realizar funções ou produzir substâncias totalmente novas na natureza, podendo produzir novas perspectivas favoráveis a questões que ainda não possuem alternativa ou solução. A biologia sintética também visa maximizar os custos dessa reconstrução, como, por exemplo, maximizar a energia, maximizar os processos, por exemplo, mais rapidez e mais qualidade, e também maximizar a funcionalidade do organismo, como, por exemplo, aumentar a resistência à doença, maximizar a qualidade de vida dele e etc. Mas qual é a diferença entre a biologia sintética e a engenharia genética? Bom, citando Rabinow e Bennett, de 2009, a biologia sintética é a engenharia genética, porém digital e padronizada. A partir disso, podemos então simplificar as suas definições. Assim, de forma simplificada, podemos dizer que a engenharia genética é baseada em apenas um gene de interesse, no qual esse gene é isolado e inserido em um novo organismo que fornece as mesmas características do organismo inicial. Já a biologia sintética consiste em utilizar um conjunto de genes, no qual ele pode ser selecionado, modificado ou sintetizado para reconstruir esse organismo. Logo depois, ele é submetido a testes para medir sua funcionalidade e, por fim, são inseridos no novo organismo para realizar as funções complexas de interesse. Portanto, a biologia sintética tem uma interferência mais consistente, precisa e mais específica nas funções biológicas desses organismos. Agora vamos falar um pouco das aplicações que encontramos hoje em dia da biologia sintética. Há uma atividade considerável da biologia sintética em várias áreas, incluindo a área da saúde, da energia, do meio ambiente, da agricultura e temos aplicações em outros setores industriais também. E sempre com o objetivo de desenvolver aplicações comerciais que beneficiarão a sociedade. Na área da saúde, a biologia sintética está sendo desenvolvida e é principalmente utilizada como tratamento terapêutico. Nesse caso, vírus e organismos inteiramente projetados e modificados podem ser programados para atacar agentes estranhos que entram no corpo ou também mecanismos de doenças, como, por exemplo, pesquisadores usaram bactérias direcionadas ao câncer, a fim de fazer com que essas bactérias possam transportar ou sintetizar terapias contra esse câncer diretamente no tumor. Essa possibilidade se dá pela capacidade da bactéria de invadir as células cancerígenas em respostas a sinais ambientais específicos. A expressão do gene INV faz com que a E. coli possa invadir tanto as linhagens de células humanas normais quanto as de câncer. Assim, para invadir somente as células cancerígenas, os pesquisadores colocaram esse gene sob o controle de operões ativados por sinais dados pelo ambiente tumoral. Já no campo da energia, a biologia sintética está sendo utilizada para desenvolver biocombustíveis muito mais eficientes. Esses biocombustíveis estão sendo projetados para utilizar uma porcentagem muito maior da biomassa e evitar o desperdício. Um método relacionado a isso é a fabricação de bioálcool com biomassa sinteticamente manipulada. Um bioálcool promissor utilizado na produção de energia é o butanol, que, como o etanol, é produzido pela fermentação de açúcares e amido, ou através da decomposição da celulose. Algumas vantagens do butanol é que ele pode ser usado em um motor tradicional movido a gasolina, e resulta em melhor quilometragem de gás que o etanol. Algumas bactérias produzem o butanol naturalmente, entretanto, esse processo não é eficiente. Então, uma bactéria E. coli foi projetada com o intuito de melhorar essa reação bioquímica bacteriana,
e tornar o butanol mais útil industrialmente. A biologia sintética também pode ser utilizada no meio ambiente, por exemplo, na avaliação da qualidade da água. Essa é uma questão muito importante para evitar a propagação de doenças, prevenir intoxicações humanas, além de garantir que a água potável seja segura e acessível num nível universal. Para que essas necessidades sejam atendidas, é necessário desenvolver tecnologias simples, baratas e de fácil acesso ao público geral, como os biosensores. Os biosensores são sistemas moleculares que detectam e respondem a alvos específicos, possuindo 3 componentes principais: a plataforma, o sensor e o repórter. O sensor é aquele que reconhece a substância de interesse. Assim que isso ocorre, ele utiliza a expressão gênica para gerar o repórter, que é um RNA ou proteína que vai gerar um sinal fluorescente ou colorimétrico, indicando a presença da substância em questão. Esses 2 componentes estão em uma célula projetada ou em um sistema livre de células, que suporta as reações biológicas necessárias para gerar um sinal. Já existem biosensores que tratam de diversas substâncias prejudiciais encontradas na água, mas vamos focar num biosensor para a detecção de mercúrio, que está entre as substâncias mais prejudiciais comuns na água. Esse biosensor é livre de células, o que o torna mais viável para utilização em campo, com maior tempo de vida, usabilidade e maior biossegurança. Ele é baseado na proteína ativadora transcricional MER, ou seja, na presença de sais de mercúrio, a proteína ativa a expressão de outra proteína, uma proteína livre de células, através do operador MER. Com isso, é expressa a proteína SFGFP, que funciona como um repórter e indica a presença de mercúrio na água. Apesar de demonstrarem um ótimo funcionamento, muitas dessas tecnologias foram testadas apenas em nível laboratorial, necessitando de melhorias e aperfeiçoamento para aplicação em campo ou em escala industrial. Agora, trataremos de um desdobramento muito interessante da biologia sintética, que teve início em 2003, quando o MIT, uma das melhores universidades do mundo, ofertou um curso de 1 mês no qual estudantes utilizavam esses conhecimentos a fim de desenvolver células capazes de piscar. No ano seguinte, o curso se desenvolveu na Competição de Biologia Sintética, ou SBC, na sigla em inglês, com 5 equipes estadunidenses formadas apenas por estudantes de graduação. Neste ponto, a competição, que adotou o nome de International Genetically Engineered Machine, ou IGEM, cresceu e se expandiu para fora do MIT e dos Estados Unidos, contando atualmente com mais de 350 equipes de mais de 45 países, incluindo alunos de pós-graduação e de ensino médio. Este mapa mostra todas as equipes de diferentes países que disputaram as competições entre 2004 e 2020. Com o passar dos anos, os projetos do IGEM também cresceram em complexidade e impacto. Um exemplo disso é o projeto Viral Spiral, da Taipei American School, de Taiwan, ganhadora do Grande Prêmio para alunos do ensino médio. Em meio à pandemia do novo coronavírus, os jovens desse grupo desenvolveram uma solução para testes de detecção viral que potencialmente resolveriam problemas dos testes disponíveis hoje. Essa solução é baseada na metodologia de amplificação do círculo rolante com uso de sondas cadeado, uma sonda de DNA hibridiza ser uma sequência específica, por exemplo, uma sequência conservada do material genético viral, e assim, com o auxílio de uma DNA ligase, suas extremidades se unem e assim a sonda assume formato circular. Apenas se isso ocorrer, a sonda será usada de molde para amplificação de DNA. Uma modificação interessante feita pela equipe foi acoplar um indicador de pH ao kit. Desta forma, quando ocorrer a amplificação do DNA, que libera prótons, haverá também a mudança na coloração do indicador. O resultado colorimétrico pode ser interpretado por software para quantificar a concentração de ácido nucleico na reação, que seria proporcional à carga viral. Um projeto brasileiro muito interessante, elaborado pelo time de universitários de São Carlos, é o AstroShield. A inovação consistia em modificar a levedura Saccharomyces cerevisiae, utilizada frequentemente na produção de etanol, cervejas e pães, por exemplo, de modo a torná-la resistente à radiação ultravioleta. Isso seria realizado por meio de um complexo proteico acoplado à melanina, o qual formaria uma espécie de armadura em torno da célula contra os raios UV. A ideia é que isso permita o uso do fermento biológico nas condições extremas de colônias em Marte. Porém, mesmo no planeta Terra, as modificações já seriam interessantes, porque poderiam auxiliar no aumento da eficiência de processos fermentativos.
Agora falaremos um pouco das perspectivas futuras no campo da biologia sintética. A Academia Real de Engenharia divulgou um relatório intitulado Relatório de Biologia Sintética, Escopo, Aplicações e Implicações. Nele, fez algumas previsões especulativas para a biologia sintética nos próximos 10 a 25 anos. O documento aborda diversas aplicações da biologia sintética nas mais diversas áreas. Dentre as principais possibilidades, temos a produção de biocombustíveis mais avançados, a redução dos níveis de gás carbônico, a produção de novos tipos de pesticidas e a aplicação em medicamentos. Temos então que técnicas da biologia sintética serão incorporadas aos processos de biotecnologia. Isso pode envolver o ajuste de medicamentos existentes para melhorar suas propriedades terapêuticas e produzir poucos ou nenhum efeito colateral para o indivíduo. É provável também que uma extensão direta seja a aplicação da biologia sintética à produção de novos medicamentos, baseando-se na propriedade terapêutica de plantas já conhecidas. Já o desenvolvimento de biocombustíveis mais avançados, como o biodiesel e biocombustíveis de avião, terão novos processos baseados na biologia sintética para a produção de combustível em grandes quantidades. Um objetivo importante será usar o máximo possível da atual cadeia de suprimentos para capitalizar a infraestrutura existente. Técnicas da biologia sintética serão usadas para criar novos tipos de pesticidas, que serão ecologicamente corretos, por serem muito específicos e também por possuírem uma vida natural no solo, compatível com o desempenho de sua função. Entretanto, o desenvolvimento da biologia sintética traz consigo uma série de implicações éticas e sociais que devem ser identificadas e abordadas. As principais preocupações são a segurança e proteção, com base no risco percebido de organismos prejudiciais serem liberados de forma deliberada ou acidentalmente no meio ambiente. Além disso, as questões relacionadas à propriedade intelectual e ao controle por corporações multinacionais também devem ser consideradas. Para alguns grupos de pessoas, a biologia sintética pode levar a questões éticas relativas à criação de novas formas de vida. Além de uma exploração acadêmica dessas questões por cientistas sociais, especialistas em ética e filósofos, o diálogo público inicial é de extrema importância para ajudar a promover a escuta e a compreensão das esperanças, expectativas e preocupações das pessoas.